É um prazer estar aqui com vocês, apesar do nervosismo, apesar, né, de tudo que a gente fica sentindo, porque, afinal de contas, né, é uma responsabilidade, né? O nervoso não é... Mas eu creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, amém? A palavra de hoje, minha mãe e meu irmão até falaram, caramba, poucas folhas. Porque eu vou ser bem breve mesmo, né? E quando eu costumo pregar aqui, é muita folha. Mas acaba também que eu não falo metade das coisas da folha. Que o Espírito Santo vai movendo, mas eu gosto de anotar, né? É um jeito também de estudar. Eu não sou aquela pessoa muito da palavra revelada, de repente, sabe? Eu gosto de ir estudando, eu vou me aprofundando, e aí que vai acontecendo a verdadeira revelação. Cada um tem seu processo, e o meu processo basicamente é esse. E a pregação de hoje, ela vai falar sobre algo que todos nós vivemos de uma maneira igual. Independente se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco, se você é alto, se você é baixo. É algo da nossa vida que todos nós vivemos da mesma maneira. E no mundo que a gente vive, né, onde tudo é muito rápido, onde tudo tem que ser para ontem, onde a gente sempre é exigido além do limite ou além do que a gente pode, muitas das vezes, Deus trouxe essa palavra comigo que fala sobre o tempo. Acho que eu já preguei ela num culto da família lá de casa uma vez, mas aí eu acrescentei com algumas outras coisas que Deus foi me dando, e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Eu queria que vocês abrissem lá em Eclesiastes 3. O tema da pregação, na verdade, é o tempo e as escolhas. E é muito interessante, né, a gente falar sobre o tempo, porque o tempo nada mais é do que a duração dos fatos, né? É a duração relativa das coisas que o ser humano cria, e dentro disso existem as ideias de passado, presente e futuro. Mas existe uma diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo humano é o tempo cronos, né? O que a gente vive. Eu digo que um dia tem 24 horas, eu digo que uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 ou 31, se for ano bissexto, às vezes tem 28, no mês de fevereiro. E eu vou contabilizando, né? Mas o tempo de Deus é algo que não alcança o nosso entendimento, né? E quando a gente, às vezes, se depara com coisas que estão além do nosso entendimento, são complexas para o nosso entendimento, realmente é muito difícil da gente lidar, né? Mas o meu objetivo aqui, de certa forma, não é tentar explicar o que é Deus para você, mas é ver o quanto a nossa perspectiva em Deus faz com que o tempo humano não nos atrapalhe, faz com que o tempo humano não seja algo que nos distraia daquilo que realmente Deus tem para nós, sabe? Então, vamos ler comigo lá em Eclesiastes 3:1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu vou pular lá para o 11, que diz assim: tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E agora eu vou para o 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Amém. Eu decidi aqui falar sobre o tempo porque a grande angústia da nossa sociedade hoje são problemas relacionados à ansiedade em relação ao tempo, né? Então, a gente vive Isso é estudo, né? A nossa sociedade, hoje em dia, é a sociedade mais ansiosa que já existiu, mais depressiva que já existiu. E muitas destas coisas acontecem porque os fatos eles vão acontecendo dentro das nossas vidas e a gente não consegue lidar com eles. Porque as circunstâncias, as situações, né? A gente vive numa era onde o tempo é dinheiro.
tempo, se você gasta tempo com algumas coisas, você perde oportunidades, as coisas vão passando e, de repente, vai tudo acontecendo. E quando a gente traz isso para o plano de Deus, né, muitas vezes a gente até sabe o que fazer, Deus nos fala o que fazer, mas nós pecamos muitas das vezes porque não sabemos quando. Né? O maior erro que acontece conosco é que a gente não sabe muito o nosso ponto de partida. Eu estou nessa fase de terminar a faculdade. Quando a gente termina a faculdade, a gente faz o TCC, né? que é o projeto final. Né? Toda pessoa que fizer a faculdade tem que fazer no final um projeto. E o projeto ele é dividido em várias partes, introdução, conclusão, mas para você criar um projeto, você precisa de uma hipótese, né? Você precisa, basicamente, você vai fazer um estudo para chegar em uma hipótese, só que essa hipótese ela precisa de um ponto de partida, ela precisa de uma pergunta. Então, o mundo ele é movido por uma pergunta. E muitas das vezes a gente se vê em situações, né, que mesmo quando a gente está em Deus, ainda assim, existem muitas perguntas e muitas coisas que a gente não consegue resolver. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e ao invés da gente sentir paz em Deus, o que acontece é que nós estamos cada vez mais angustiados, cada vez mais ansiosos. E isso é um problema muito sério, porque a gente vive o tempo humano, né? Deus disse que nós somos moradores aqui da terra, mas a Bíblia fala que nós somos peregrinos, ou seja, este lugar que ele não nos pertence. Então, o tempo humano não é o tempo de pertencimento para nós. Nós somos pessoas que vivemos aqui os nossos dias, mas nós precisamos nos determinar no tempo de Deus. No tempo que ele determinou para cada coisa. E aqui em Eclesiastes, quando Salomão fala sobre o tempo, é sobre o tempo de Deus que ele está descrevendo. E a primeira referência, que é a mais importante, que é assim, uma das mais importantes, é que ele diz o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. O que é uma determinação? É algo que já foi estabelecido. Então, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente viver, existe algo que já foi estabelecido nas nossas vidas. Existe algo que Deus já fez conosco. E nada, as circunstâncias, o tempo, o passado, o futuro, o presente, nada disso pode ser tirado, né? Nós declaramos aqui, né? Ainda que os montes se movam, o seu amor por mim permanecerá. Então, Cristo, ele já deixou para nós garantias, e garantias reais e palpáveis sobre quem ele é e sobre o que ele pode fazer. E que não se condicionam ao tempo e aos fatos humanos, porque o agir de Deus ele é sobrenatural, né? E o tempo é um recurso natural, inclusive um recurso finito, porque ele tem fim. E qual é o fim do tempo para nós? Alguém sabe dizer? O fim para nós é a morte. Como é que a gente determina qual é o fim do tempo para nós? É a morte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cristo venceu a morte. Ele venceu a ordem natural das coisas. Então, enquanto o mundo vem dizendo, seu tempo vai acabar, as coisas vão acabar para você, Cristo está além do tempo. Ele está acima de todo e qualquer tempo. Então, ele já declarou para você que ele venceu a morte, para que hoje você pudesse ter vida. Então, essa garantia nós já temos. Então, até mesmo no fim, né, o fim dos nossos dias já está garantido. E essa garantia é justamente, fazendo um paralelo aqui, faz confirmação com a ideia de que Deus colocou dentro de nós o desejo pela eternidade. E ele não colocou só em uma pessoa ou em outra, mas ele colocou em todos nós. Por que ele colocou em todos nós? Porque tudo isso já fazia parte do plano. Ele venceu a morte, ele ultrapassou o tempo, ele ultrapassou, gerações vão se passar, talvez daqui a 20 anos, ou vou botar mais tempo, daqui a uns 80 anos eu não esteja mais aqui, mas eu sei que vão existir gerações e gerações que terão Jesus além do tempo, sabe? E parte de nós continuar essa trajetória e continuar passando para cada geração aquilo que Deus fez, anunciar as boas novas daquilo que Deus fez. Mas isso fica muito difícil quando nós ainda estamos com olhos muito naturais, com ouvidos muito naturais, com sentidos muito naturais. Porque a gente acaba se condicionando ao tempo e isso nos impede de agir. Não só nos impede, mas nos perturba.
há um tempo atrás, eu estava numa vibe que eu estava com muita dificuldade de dormir. E eu sou o tipo de pessoa que, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu fico muito preocupada, isso afeta muito meu sono, afeta muito meu descanso. E é muito doido o quanto as dificuldades naturais, quando a gente não se pauta em Deus e não seguir naquilo que Ele quer, o quanto elas nos roubam energia, sabe? O quanto elas conseguem nos roubar tempo. E tempo útil que a gente poderia estar usando em viver o prazer da presença. E isso se reflete até na forma como a gente se relaciona com Deus. Porque muitas das vezes a gente não sente prazer na presença de Deus, porque a gente não entende que Deus tem prazer em nós, e a gente começa a fazer tudo de maneira muito contada. Então é aquela pessoa, sabe pessoas que não conseguem orar mais do que 5 minutos, para elas é muito, sabe? Pessoas que às vezes param para falar com Deus, mas não conseguem. Você consegue ficar 2 horas pensando no problema que você tem amanhã, mas muitas das vezes você não consegue ficar 5 minutos orando por isso. E todas essas coisas elas acontecem porque existe uma impregnação das ordens naturais dentro de nós e que elas não podem existir. Porque Deus é maior do que todas as coisas, e Ele faz coisas que vão muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e muito além do tempo natural das coisas. Eu queria que vocês abrissem comigo, lá em João 11, né? Porque a gente está falando aqui sobre o quanto Deus ultrapassa, mas eu não posso ficar só nas minhas palavras, né? A gente precisa ir na Bíblia. E eu gosto muito dessa história lá de João 11, porque ela fala sobre a ressurreição de Lázaro. E diz assim, ó: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, o que torna para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aqui nessa história, né, da ressurreição de Lázaro, né, eu já li o título, então a gente já sabe que Lázaro vai ressuscitar, né, já é um spoiler do que vai acontecer para quem não sabe. E nessa história aqui a gente vê o quanto tempo de Deus, o quanto tempo que Jesus estava estabelecendo ali, ele não depende do tempo natural das coisas. Jesus, ele não estava com a mínima pressa, porque ele já tinha certeza, ele já tinha declarado que aquilo que tinha acontecido com Lázaro era para a glorificação de Deus, que não era para atingir Lázaro, que não era... E vão existir coisas que vão acontecer conosco, mas que vão acontecer para engrandecer o nosso testemunho, mas que vão acontecer para tornar a nossa fé em Deus ainda mais inabalável. E é interessante que ele diz aqui, ele já sabia que Lázaro tinha morrido, mas ele disse assim: ele está dormindo. E quando a gente assume a realidade de Cristo, né, quando a gente entende a realidade de Cristo, a gente não pode sentenciar situações que ainda não têm sentença, sabe? Muitas das vezes a nossa fala, as nossas atitudes, a gente está vivendo tanto dentro do tempo, da ordem natural das coisas, que a gente empresta os nossos sentidos, a nossa boca, a gente empresta as nossas ações para aquilo que é natural. Quando... O que Jesus estava falando aqui
ele está morto, mas para mim ele está dormindo, porque ele vai ser ressuscitado. Então, ele já estava adiantando para os discípulos. Ele está dormindo, aquilo ali é só um tempo que ele está dormindo. Mas aí a gente vê que uma situação interessante, né? Que é quando ele chega para Marta e para Maria, que são as irmãs de Lázaro. E no 21, aí eu parei aqui eu parei no 14, né? Então, eu vou ler a partir do 21, que é quando Marta chega para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, aqui no 32, Maria, ela fala a mesma coisa. Tendo, pois, Maria chegando onde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele já tinha decretado o milagre. E ele sabia que ele iria para lá para que a estação do milagre começasse na vida daquela família. Mas mesmo ele dotado de certeza, mesmo na presença de Jesus, Marta e Maria ainda assim duvidaram daquilo que Deus podia fazer. Elas usaram se você estivesse aqui antes. E por que elas usavam se você estivesse aqui antes? Porque Lázaro, ele ressuscitou no 4º dia. E o costume daquela época era que só até o 3º dia você podia ressuscitar. Depois do 3º você não poderia ressuscitar mais. E quando Jesus fala aqui que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, era mais um paradigma que Jesus estava quebrando ali naquele momento. Porque tudo que Deus faz tem um sentido que é muito mais complexo do que aquilo que a gente pode entender. E é por isso que o tempo dele é diferente do nosso. Porque o nosso tempo é limitado. Enquanto o tempo de Deus, ele é perfeito, porque ele já escreveu os nossos dias, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele chegou ali, mesmo ele já tendo falado com os discípulos, mesmo ele já ali com juízo de certeza, e mesmo na presença de Jesus, era como se elas tivessem falado assim: você cura, você faz, mas você não chegou no tempo que eu queria. Foi isso que elas estão dizendo. E muitas das vezes a gente se vê dentro dessa situação com Jesus. Tipo assim, beleza, Deus, rolou agora, mas não era no tempo que eu queria. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. E não só isso, mas que a vontade de Deus é sempre a nossa melhor escolha. Viver de acordo com a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, é sempre a melhor escolha. E aqui, quando elas falam, existe dúvida dentro delas, mas Jesus aqui no 21, Marta fala, né? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí no 25, além das palavras que Jesus já tinha falado para os discípulos antes, dentro da dúvida de Marta, Jesus falou assim, no 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? E perguntou para ela. Porque Jesus é o início e é o fim de todas as coisas. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, eu estou atrasado, ou meu Deus, eu estou adiantado. Ontem eu encontrei uma das minhas bestes, assim, uma das minhas melhores amigas da faculdade, e a gente estava conversando sobre o que fazer depois da faculdade. E Luísa estava falando, né, que Luísa, minha amiga, ela decidiu que ela quer ser juíza. Ela botou na cabeça dela que ela quer ser juíza e ela está preparando todo o final de estudo dela para isso. E que Deus abençoe ela. E a gente estava conversando disso e ela falou que dentro do processo dela, né, de se tornar juíza, muitas das vezes ela pensou em desistir. Sabe por que ela pensou em desistir? Porque ela começou a seguir no Instagram e seguir concurseiros e começar a se preparar. E ela começou a sentir que as pessoas estavam muito na frente dela. E isso fez ela desvalorizar o próprio processo dela. E a gente estava conversando ontem sobre como é um trabalho mental entender que o nosso processo é o processo que Deus tem para nós. E é a melhor coisa que poderia acontecer, que a gente precisa amar os processos que a gente passa. Para que a gente não passe os processos só sofrendo, porque a nossa verdadeira alegria não está nas coisas que Deus pode proporcionar, mas está no prazer da presença dEle, está na existência dEle nas nossas vidas. E quando a gente se submete a isso,
a gente consegue viver um tempo favorável. E o tempo favorável não é favorável de acordo com o ambiente que nós estamos vivendo, não é de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo, não é de acordo com a comparação que nós fazemos em relação a outras pessoas, mas o tempo favorável é o tempo de Deus, é o tempo que Ele quer, é o tempo que Ele busca agir em nós. E muitas das vezes, a comparação, a forma como a gente olha, você vê, Marta e Maria duvidaram, Jesus estava lá, Marta e Maria duvidaram, mesmo com a presença de Jesus, por causa de um padrão. Existe um padrão de um milagre de 3 dias. E já que existe o padrão de milagre de 3 dias, ninguém pode fazer depois de 3 dias. Acabou. A esperança termina conforme o lapso do tempo definido. De uma maneira natural, termina. Então, como eu só vi até 3 dias, impossível que outra pessoa faça mais. Mas Deus veio e disse, ó, não, 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 eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você ache que nada vai acontecer, ainda que você ache que não há esperança para você, ainda assim existe vida, porque a vida não está de acordo com as circunstâncias, porque as coisas que Deus quer realizar está de acordo com o que Ele quer, está de acordo com a vontade que Ele tem de operar. Então não está condicionada ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, Marta e Maria, em meio à sua dor, elas estavam muito desesperadas ali em querer que acontecesse, porque, afinal de contas, era o irmão delas, mas elas perderam totalmente a esperança por conta de um lapso de tempo que se passou. Mas aí Deus foi, né, Jesus foi e falou lá no 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. 4 dias, um corpo já, né? Dependendo até das circunstâncias que acontecem, né? Se morrer afogado, se morrer... A gente sabe que menos que isso já dá cheiro. No dia mesmo, até em algumas situações existe a questão do caixão fechado. Então, você imagina, né? Não tinha unguento que suportasse aquele cheiro. Mas Jesus, ele não está se importando com o quão difícil parece para você. Jesus, não, porque para ele não existe dificuldade. Essa dificuldade que a gente enxerga, né? Essa dificuldade que até o próprio João aqui escrevendo falou defunto, porque ele mesmo estava acreditando que ele estava morto. Talvez ele escrevesse aqui, ó, Marta, irmã do Lázaro. Não, mas ele escreveu irmã do defunto, porque ele também não estava acreditando muito. Então, Jesus falou, ó, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei bem que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O que aconteceu aqui, quando Lázaro diz assim, ó, vem para fora, é Jesus dizendo, vem viver aquilo que eu quero. Vem viver no tempo que eu quero para você, sabe? Às vezes a gente está tão ligado em, ai meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser isso? Ai, tem isso para pagar, tem isso para fazer, tem aquilo que eu tenho que conquistar, meu Deus. E Jesus tem o tempo todo nos chamado, vem para fora, vem viver comigo, vem, descansa em mim, sabe? Vem viver um milagre. E a gente, por pular etapas, por não saber esperar o tempo de Deus, a gente muitas das vezes não consegue viver, não consegue concluir aquilo que ele tem para nós. Eu gosto muito de uma música do Marcos Almeida que fala, esperar é caminhar. No final ele diz, né, mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a paz que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. E o Evangelho de Deus, ele não tem muita relação com quanto nós somos intensos, ou quanto nós nos entregamos, mas tem muita relação com a perseverança. Esperar é um ato de perseverança. Quando a gente entende que a gente precisa esperar em Deus, porque Ele tem o tempo certo e determinado para cada coisa,
a gente entende que as nossas escolhas precisam estar regidas no tempo de Deus. Por mais que as coisas digam que não, por mais que pareça que não, quando a gente espera, a gente persevera. O que acontece muito é que existem pessoas que são muito intensas em Deus, mas acaba que essa intensidade ela é muito mais um sinal de inconstância do que vida com Deus. Porque, ao invés da intensidade fazer com que ela se aproxime de Deus, a intensidade é uma muleta que ela usa no momento em que ela está num momento diferente da vida dela, mas que a partir do momento que passa, isso se esquece. E que Deus não quer isso de nós. Claro que a gente tem que fazer tudo com excelência, tem que se entregar, né? A galera aqui adora zoar, que eu pulo a beça, que eu danço a beça. Vitória falou até uma vez que o menino perguntou se eu era da dança. Vocês estão me entendendo? Mas eu faço, tipo assim, não é algo que é ensaiado da minha parte, mas é o jeitinho que eu encontrei de adorar a Deus. Mas não adianta nada se eu fizer toda essa dança, se na minha vida, se no meu secreto, eu não continuar perseverante, porque os dias maus eles vão acontecer, eles não vão deixar de acontecer. O tempo desfavorável dos fatos humanos, eles vão continuar acontecendo. Mas Deus já deu a garantia de que tudo aquilo que Ele faz dura para sempre. Então, assim, bênçãos, elas podem passar, elas podem vir, elas podem voltar. Existem coisas que podem acontecer hoje, existem coisas que podem acontecer amanhã, existem coisas que podem acontecer daqui a 5, 10 anos. Mas aquilo que Deus faz nas nossas vidas, isso permanece para sempre. E nada pode tirar isso de nós. Trazendo essa ideia, né, de que nada pode tirar isso, eu queria que vocês abrissem, porque eu estou muito em Marta e Maria está uma coisa. Queria que vocês abrissem lá em Lucas, porque existe aqui uma outra, Lucas 10, a partir do 38, né? Tem um versículo conhecido sobre Marta e Maria, que fala sobre quando Jesus foi visitar elas, né? E aqui diz, ó, todo mundo abriu? Eu falei rápido, 10 a partir do 38. Do 38 a 42, eu vou ler aqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá o que minha irmã me... Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nessa situação aqui, você vê duas irmãs, dentro de um mesmo contexto, dentro de um mesmo tempo, mas, nesse momento, tomando atitudes completamente diferentes. E isso, assim, é muito fácil da gente perceber, porque até uma vez o pastor falou isso aqui no púlpito, eu fiquei bem, falei, caramba, é isso. Que ele falou sobre a pipoca, né? Que quando ele prega a palavra é como se fosse uma pipoca. Existe um milho que vai vingar e existe um milho que não vai vingar. E o tempo, ele passa da mesma maneira para todos nós, sabe? Mas a forma como nós escolhemos, como nós priorizamos aquilo que a gente deve fazer enquanto o tempo passa, é isso que faz diferença nas nossas vidas. O grande problema de Marta aqui é que ela tinha até uma boa intenção, e muitas das vezes a gente tem ótimas intenções, mas ela estava muito focada em coisas secundárias. Às vezes a gente tem muitas boas intenções. Eu vou trabalhar bastante porque eu quero conquistar coisas, eu vou estudar bastante porque eu quero conquistar coisas, mas nada disso adianta se a nossa prioridade não for o reino, se a nossa prioridade não for Deus. Se a gente não souber, dentro do nosso dia, entregar algo para Deus, sabe? Porque o tempo vai passando. E a rotina tem muito essa coisa. A gente vive numa sociedade que tudo a gente tem que fazer para ontem, tudo é rápido, tudo cada vez é mais rápido. Agora a gente entrou aí nesse modelo home office. Eu vejo sempre minha mãe falando, né? Minha mãe entrou no home office antes da pandemia, né? Bem antes. E eu lembro que
era meio novidade, assim, essa coisa de home office. Eu nunca tinha visto outra pessoa além da minha mãe que tinha home office. Hoje em dia já é mais comum, né? Por conta da pandemia e tal. Mas, na época, minha mãe falava assim, nossa, é muito bom trabalhar em casa, mas eu não tenho hora para sair. E a gente vive numa sociedade assim, onde a gente se dedica, às vezes faz coisas que a gente precisa fazer até mais horas do que precisa, né? Porque, às vezes, estudar só aquele tempo não é suficiente, tem que ser mais. Aí, trabalhar só aquele tempo não é suficiente, tem que ser mais. Mas o que a gente tem oferecido para Deus dentro do nosso tempo? O que a gente tem feito, sabe? Marta, ela queria agradar. O desejo dela ali era agradar, sabe? Mas ela estava muito preocupada com coisas secundárias. O que Deus queria ali o que Jesus queria ali era atenção. O que ela estava dando era hospitalidade. E Maria rapidamente entendeu o que ela precisava, porque afinal de contas era Jesus. Não importava se a casa estava assim, se estava assado. Ela tinha que parar tudo, porque era Jesus ali dentro. E isso era um ato de reconhecimento. Faltou em Maria isso. Então, você vê duas irmãs, duas pessoas numa mesma situação, mas a escolha de como o tempo iria passar para as duas fez total diferença, porque aquele diz, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aquela arrumação ali, em 2 tempos, né, quem tem casa com criança sabe que quando você arruma a casa, em 2 tempos aquilo ia estar bagunçado de novo. Então não era importante, mas aquilo que Maria ouviu enquanto ela estava sentada, nada poderia tirar, mas porque ela escolheu dedicar o seu tempo a Deus. E é essa escolha que Deus exige de nós a cada dia, que Ele diz, cara, esteja comigo. Por que Deus fala tanto que a gente tem que adorar Ele, que a gente, sabe, tem que adorar em espírito e verdade, estar com Ele? Porque Ele sabe que se a gente escolher qualquer outro caminho, o nosso fim é a destruição. Mas quando nós escolhemos Jesus, escolhemos alguém que venceu a morte, escolhemos alguém que nos traz vida, e vida em abundância. E é essa escolha que Jesus tenta nos apontar todos os dias. Um outro exemplo aqui também de 2 pessoas, né, que tiveram a mesma decisão e que, de certa forma, Deus honrou, e Deus honra quando a gente sabe dedicar o nosso tempo para Ele, sabe? A Bíblia diz, né, buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus tem um cuidado, né? Aqui, lá na história de Ruth, vou pedir para vocês abrirem comigo, é Ruth 1:16, né? E a história de Ruth e Orfa, né? Porque aqui eu nem vou ler muito, porque é uma história tranquila, mas Noemi, ela tinha 2 filhos, um marido, e Ruth e Orfa eram suas noras. Só que ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e, consequentemente, Orfa e Ruth perderam seus maridos. E Noemi disse, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não posso mais. E se você for pensar naquela sociedade, né, 3 mulheres juntas era como se não fosse ninguém, não existia voz ali. Quem iria trabalhar, quem iria, né, numa sociedade onde homens tinham dominância naquele tempo. Então, Noemi chegou e falou, eu não tenho. E o que aconteceu? Orfa foi, beijou sua sogra, disse tchau, adeus. Mas Ruth, ela disse aqui, no 1:16, ela disse Ruth, porém, não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu Deus, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Muitas das vezes, viver a vontade de Deus, submeter à vontade de Deus, é escolher coisas que estão fora do comum. Deus, ele é um Deus sobrenatural. Deus é um Deus que vai além do tempo. Então, vão exigir escolhas de nós que vão passar do comum, sabe? Muitas das vezes você vai escolher e as pessoas vão dizer, cara, tá doida? Por que você está escolhendo isso? É o mais difícil. Ou por que você está fazendo isso? É o mais complicado. Por que você está fazendo isso? Mas Ruth aqui entendeu que era o lugar que ela deveria estar, porque aquele era o povo dela, era o Deus que ela queria servir. Ruth era moabita, né? E ela queria ali continuar vivendo da maneira como ela estava vivendo desde que ela casou com o marido dela. E Deus honrou as escolhas de Ruth. Aqui no final do livro, diz, né, Ruth depois, ela parte com Noemi,
a partir do momento que ela decide, ela encontra Boaz. Então, e Deus foi muito maravilhoso com ela e honrou muito a escolha dela de ser fiel e de se manter ali, independente do que as pessoas poderiam dizer, independente do que fosse acontecer depois. Porque ela não só teve um outro marido, que foi Boaz, mas ela teve um filho. E se você for olhar a linhagem de Ruth, né, Ruth e Boaz tiveram Obed, Obed teve Jessé, e Jessé teve Davi. Ela diretamente entrou na linhagem do próximo rei de Israel. E ela diretamente entrou na linhagem da genealogia de Jesus. Então, assim, eu creio que quando Ruth fez essa escolha, ela não sabia, ela não tinha ideia do que Deus faria. Mas, a partir do momento em que ela honrou, ela decidiu viver o tempo dela da maneira de Deus, se submeter à vontade de Deus, aquilo que Deus reservou para ela foi muito maior do que o que ela tinha antes. Porque antes ela tinha um marido, agora ela tinha um marido e um filho. E um filho dentro de uma geração muito representativa, aqui para o tempo de Deus, para as coisas do plano de Deus que Ele estava revelando. Então, às vezes a gente não entende as ordens de Deus e muitas das vezes se questiona. E eu vou te falar aqui, eu não vou trazer uma palavra do tipo, você vai entender, porque muitas das vezes você não vai entender. Mas a partir do momento em que você se submete e entende que escolher algo em Deus é a melhor escolha da sua vida, vão existir pontos que você pode até não entender, que vão estar cegos para você. Mas em nada você vai ser abatido, em nada você vai ser derrotado, em nada que for acontecer vai ser ruim para você. Muito pelo contrário, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é por isso que a palavra fala sobre a vontade perfeita, porque nós podemos ter muitos caminhos para nós, mas Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia fala, né, lá em Eclesiastes, o coração sábio sabe a hora e a maneira de agir. Muitas das vezes a gente se posiciona de maneira precipitada e aquilo que parece ser aquilo que inicialmente é bênção para nós se torna maldição. Às vezes a gente vive situações e que elas foram bênçãos para nós, amém, mas elas já não eram para estar conosco, já não era para a gente estar vivendo. E a partir do momento que a gente continua vivendo elas se tornam maldição para nós. Porque não adianta a gente entender o que é para ser em Deus se a gente não entende quando é para ser. O tempo, ele é um critério para Deus. Sabe? Quando a gente faz as coisas no tempo de Deus, isso age diferente. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, tudo aquilo que vem de Deus não dói, não é pesado, sabe? Então, às vezes a gente não sabe a maneira certa de agir e a gente acaba perdendo chaves muito importantes nas nossas mãos. E aí acaba acontecendo o quê? A postura certa no tempo errado se torna a postura errada. A pessoa certa no tempo errado se torna a pessoa errada. O comportamento correto no tempo errado se torna o comportamento errado. Então, às vezes, a sua intenção é muito boa de agir, de escolher, de fazer, mas se ela não está intimamente pautada naquilo que Deus quer, naquilo que Deus diz, ela não vai ser boa para você. Ela pode ser boa para você, ela pode ser boa para você, mas ela não vai ser boa para você individualmente. Ela pode ser boa para o Jonathan, ela pode ser boa para minha mãe, mas ela não vai ser boa para mim, Hannah. Sabe? Porque Deus tem uma maneira individual de tratar com cada um. E é interessante que, a partir do momento que Orfa beijou Noemi, ela sai da história. Nenhum outro momento ela é citada. Porque por mais que ela amasse muito, ela chorou assim como Noemi, existiu intensidade, né? Ela sentiu ali, mas ela não perseverou em continuar. Então, Deus se compromete com quem realmente se coloca no lugar do comprometimento, sabe? Às vezes a gente quer muito exigir coisas e pedir de Deus como filhos mimados que somos e esquecemos de nos posicionar, de estar no lugar para que aquilo aconteça. E por não respeitar as estações e o tempo daquilo que Ele quer para nós, a gente pula etapas e a gente aborta a estação do milagre nas nossas vidas. Né? Marta e Maria, na dúvida delas,
estavam ali quase abortando. Jesus teve que falar que ele era a ressurreição e a vida. Teve que reafirmar quem ele era para que elas pudessem se ligar. Se você for pensar aqui, até o início do versículo fala, Maria foi aquela, aí ele fala aqui, ó, fui para Betânia com as irmãs de Marta e Maria foi aquela que beijou meus pés e se entregou. Então, você começa a ver aqui que a atitude de Maria, que ela se entregou diante de Jesus, aí no desespero, ela foi e titubeou, mas quando Deus perguntou aqui, você crê nisso? Ela disse que crê. Então, mesmo, ela falou, eu creio. E mesmo na dúvida dela, Deus viu que ela estava crendo ali, e o que aconteceu? O milagre, o irmão dela foi ressuscitado. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, o que Maria fez? Deu atenção a Jesus. E o que aconteceu com ela? A boa parte não foi tirada dela, ela recebeu algo da parte de Deus ali. Então, quando nós condicionamos as nossas escolhas, mesmo em meio a dúvidas, quando nós condicionamos as nossas escolhas diante de Deus, Ele faz o tempo favorável para nós. Então, Deus ele sente prazer em nos abençoar, Ele sente prazer em estar conosco. Mas se a gente não sentir prazer em estar com Ele, se a gente não se colocar no lugar para poder ter aquilo que Ele quer de nós, as coisas não vão acontecer. E muitas das vezes isso vai exigir de nós espera, isso vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós reafirmações de fé constantes, né? Não intensas, mas constantes. E a minha pergunta aqui para vocês o que nós temos feito para estar naquilo que Deus determinou para nós, sabe? O que a gente tem feito para viver o tempo de Deus? Porque a gente sabe que existe o tempo humano e existe o tempo de Deus. Mas o quanto nós temos condicionado a vontade de Deus, o quanto nós temos condicionado o decorrer da nossa vida a vontades que são nossas, mas que não são de Deus para nós, sabe? Eu já estou terminando, vou pedir para o louvor subir aqui. E o tempo de Deus ele não pode ser mensurado, porque ele é muito complexo. E ele é tão complexo que antes mesmo de acontecer, Deus já sabia o que estava acontecendo e já tinha declarado a afirmação. E muitas das vezes vão existir coisas que Deus vai ministrar nas nossas vidas que nós só vamos nos utilizar muitos anos depois. Eu não sei vocês, mas cada vez que passa eu tenho aprendido mais e mais em Deus que o novo de Deus é muitas das vezes um caminho de volta. E por que eu estou dizendo isso? Porque vão existir dias em que vai parecer que tudo é impossível, sabe? Mas a oração lá do início, mas aquilo que você fez antes vai te fortificar, vai te dar raízes o suficiente para você perseverar no processo de Deus. E você vai aguentar e vai viver se maravilhando no processo dele, mesmo que muitas das vezes a dor venha, os sentimentos venham, porque Deus ele não vai impedir que as coisas aconteçam, sabe? E se a gente for olhar para nós, a gente merece o mal. A gente merece o mal, sabe? Mas pela infinita misericórdia de Deus, que é uma misericórdia que vai, sabe, muito além do que a gente imagina, e que principalmente é algo imerecido, é algo incondicional, nós não merecemos, e não é pela nossa vontade que se condiciona, mas é através dela que Jesus ainda continua fazendo. Ele ainda continua sendo, ele ainda continua operando, ele ainda continua sendo Deus, ele ainda é o primeiro, ele é aquele que faz, ele é aquele que está em todas as coisas. Então, a minha oração para você hoje eu quero orar especificamente para você que não tem escolhido as coisas diante de Deus, que tem tido dificuldade, muitas das vezes, inserir Deus nas suas escolhas, inserir Deus nos seus dias, inserir Deus no mínimo, sabe? No mínimo. Às vezes a gente acha que, não, mas para que eu vou fazer isso? Deus já sabe, Deus já conhece. Não, Ele quer ouvir das nossas bocas. Ele quer a declaração. Não adianta eu pregar aqui sobre tempo, sobre processo, sobre como nós temos que viver, se você ouve essa palavra aqui e nem a decisão de vir aqui para frente você faz. Porque aí não vai ser uma palavra de decisão, vai ser uma palavra de emoção. Então ela vai ser intensa, no sentido de que você vai dar glória a Deus, aleluia, mas ela não vai ser constante e perseverante.
Então, a minha oração hoje, e eu vou pedir para vocês ficarem de pé, que a minha oração hoje é para você que sabe que precisa inserir Deus naquilo que você está fazendo, que sabe sabe e quer, principalmente, viver algo diferente em Deus e fazer escolhas que sejam pautadas nele, no tempo dele, sabe? A minha oração aqui é para você que não tem aquietado a sua alma sobre os fatos que têm acontecido, que tem sido perturbada, às vezes no sono, como eu muitas das vezes já fui, mas às vezes no dia a dia, sabe? As situações muitas das vezes podem estar roubando o brilho, roubando o prazer e o amor da salvação. O prazer de declarar que Deus é o dono dos seus dias está sendo roubado. Então, a minha palavra é para você que precisa aquietar a sua alma, que precisa de descanso, sabe? Deus, ele é um Deus de descanso, mas o descanso é um fruto de quem confia. O descanso, ele é fruto de quem entende que Deus é soberano. Sabe? Para a gente viver algumas coisas em Deus, a gente precisa agir e precisa se submeter. Então, enquanto o louvor vai cantando o hino, eu vou chamar aqui você que sente que precisa disso nesta noite. A gente vai fazer uma oração específica por você.